Continuando aí com a nossa playlist de vetores, eu vou apresentar para vocês um tópico agora que é um clássico em diversos concursos. Eu vou apresentar agora um tópico chamado equações vetoriais, onde eu vou apresentar aqui vários esquemas de vetores utilizando da regra do polígono, que é muito cobrado nos concursos. Para isso, nós vamos interpretar esse desenho através de algumas equações vetoriais que eu já coloquei aqui. Então preste atenção que a gente vai entender uma por uma. A primeira diz o seguinte: o vetor A mais o vetor B é igual ao vetor C. Vamos ver isso aqui no desenho? Aqui, ó, o vetor A mais o vetor B é igual a C. Então a primeira equação está dizendo que o vetor C é o vetor resultante entre A e B? Sim, né? Porque eu tenho aqui dois vetores, ok, dois vetores que formam 90 graus. Eu sei que vocês já estão falando aí, professora, tio Pete. Calma, tio Pete é para a gente calcular um módulo. Vamos analisar aqui a representação vetorial. Então vem aqui, ó, cabecinha de um com a bundinha do outro. E o vetor resultante, ele vai pegar a bundinha do primeiro até a cabecinha do último. Então tá certo, esse vetor C é o vetor resultante entre os vetores A e B. Mas preste atenção, essa aqui é a representação vetorial, é a notação vetorial. Para calcular o módulo, a gente utiliza assim o tio Pete, visto que esses dois vetores formam um ângulo de 90 graus. Não confundam representação vetorial ou então equação vetorial com o módulo do vetor. Aqui é equação vetorial, é a representação vetorial. Esse aqui é o cálculo do módulo do vetor, quando esses vetores formarem um ângulo de 90 graus, onde C, nessa primeira equação vetorial, representa o módulo do vetor resultante entre A e B, o módulo do vetor resultante entre A e B. A segunda equação vetorial diz o seguinte, que o vetor C mais o vetor D é igual ao vetor E. Vamos aqui no desenho? O vetor C mais o vetor D é igual ao vetor E. Tá certo, né? Porque aqui, ó, a cabecinha de um com bundinha do outro. E essa segunda equação está dizendo que E é o vetor resultante, é a representação do vetor resultante. E não é isso? A regra do polígono? O vetor resultante, melhor dizendo, a representação do vetor resultante, pega a bundinha do primeiro até a cabecinha do último. Então tá certo, né? E o vetor resultante, a bundinha do vetor resultante coincide com a bundinha do primeiro vetor, assim como a cabecinha do vetor resultante coincide com a cabecinha do último vetor. Então, essa é a segunda equação. Terceira equação vetorial diz o seguinte, que o vetor A mais o vetor B mais o vetor D é igual ao vetor E. Vamos ver aqui, ó. O vetor A mais o vetor B mais o vetor D é igual ao vetor E. Opa! Cabecinha de um com a bundinha do outro, cabecinha de um com a bundinha do outro. E o vetor resultante pega a bundinha do primeiro até a cabecinha do último. Então, ó, tá certo. Esse vetor é a representação vetorial desses três vetores aqui, ó. O vetor A mais o vetor B mais o vetor D. Próxima equação vetorial. Olha o que eu fiz. Eu peguei o vetor C que estava nesse membro e coloquei para o outro membro, alterando então o sinal. Quando a gente fala de representação vetorial e a gente coloca o sinal de menos na representação vetorial, eu quero indicar que eu vou apresentar o vetor no sentido oposto. Vamos imaginar aqui esse C no sentido oposto. Se esse C estivesse no sentido oposto, aí sim o vetor C mais o vetor E seria igual ao vetor D, que é o que eu quis apresentar aqui. Se esse vetor C estivesse no sentido oposto, o vetor E mais o vetor C teria como vetor resultante o vetor D. Isso se o vetor C estivesse no sentido oposto. Por isso, esse sinal de menos. Amores, muito cuidado. Eu posso dizer que de todas essas análises, essa aqui é a mais delicada, por ter esse sinal negativo. Então, esse sinal negativo indica o quê? Para esse vetor D ser resultante entre E e C, o vetor C deveria estar no sentido oposto. Bateu dúvida? Volta nessa partezinha do vídeo. Voltou nessa parte do vídeo, ainda não está entendendo? Me chama lá no direct, tá bom? E para a gente fechar aqui com chave de ouro, a equação vetorial 5, que diz o seguinte:
o vetor A mais o vetor B mais o vetor D mais o vetor F tem como resultante o vetor G. Será? Vamos aqui, ó. O vetor A mais o vetor B mais o vetor D mais o vetor F tem como resultante o vetor G. E ó, cabecinha de um com bundinha de outro. Cabecinha de um com bundinha de outro. Cabecinha de um com a bundinha do outro. E o vetor resultante, ele vai pegar a bundinha do primeiro com a cabecinha do último. Então, essa análise está correta. Porém, eu quero brincar um pouquinho mais com esse sinal negativo. E para brincar com esse sinal negativo, eu vou pegar esse vetor G e vou colocar para o outro membro. Ao colocar para outro membro, tá aqui, ó, sinalzinho negativo na frente do vetor. Sinal negativo para o vetor indica o quê? Indica que aquela equação vai ser satisfatória se o vetor estiver com o sentido contrário. Presta atenção, o vetor A mais o vetor B mais o vetor D mais o vetor E menos o vetor G igual a zero. Para a análise dessa soma vetorial ser igual a zero, o vetor G teria que estar com sentido contrário. O vetor G com sentido contrário, a soma vetorial desses vetores A, B, C, D e F. E agora, no caso, sentido contrário, menos G igual a zero. Foi o que a gente viu. Toda vez que o último vetor analisado tiver coincidindo com a cabecinha de um e a bundinha do outro, ou seja, fechar aí na regra do polígono, o vetor resultante será igual a zero. Até mesmo porque, como é que eu vou representar? Tá tudo batendo aqui, cabecinha de um, bundinha do outro, cabecinha de um, bundinha de outro. Como é que eu vou representar ali o vetor resultante? Então, não tem como representar o vetor resultante nesse caso. Então, nesse caso, o vetor resultante será igual a zero. Eu fiz questão de brincar um pouquinho mais com esse sinal negativo para o vetor. Então é isso, meus amores, vou encerrando aqui o vídeo. Se por acaso você estiver curtindo essa playlist de vetores, deixa aqui nos comentários, compartilhe no seu grupo de estudo. Isso é muito importante para o crescimento desse trabalho. Está gostando do trabalho? Está gostando da didática? Quer marcar aulas particulares, online, presenciais? Bom, presenciais se for aqui do Rio de Janeiro, tá? Mas em outros estados, eu dou aulas particulares para outros estados. Quer uma aula particular voltado com exercícios para o seu concurso? Me chama no direct, marca comigo, escolha aí o aplicativo, Zoom, Google Meet, Hangout, enfim. Então, se tem algum exercício que você gostaria aqui no canal, de maneira totalmente gratuita, me chama lá no direct. Devido à dificuldade que eu tenho de gravar, isso inclui vizinho, iluminação, dentre vários outros fatores, não garanto poder colocar rapidamente aqui no canal, mas farei de tudo para poder atender o seu pedido. E também para trabalhos em colégios e cursos, só chamar lá no direct. Estamos aí. Muitíssimo obrigada. Até o próximo vídeo e valeu!